Olá, está começando mais um da sua conta. Hoje nós vamos explicar como a crise na Líbia pode afetar a economia global. Vamos falar também do Fórum Social Mundial. E no segundo bloco, o assunto é o cancelamento dos benefícios do Bolsa Família em todo o Brasil. Você vai saber também qual a melhor maneira de usar o cartão de crédito em viagens internacionais. O da sua conta já está no ar. Como uma crise num país localizado no norte da África, separado de Alagoas por um oceano inteiro, pode afetar o seu bolso? O país em questão é a Líbia, que é exemplo de outros da região, está vivendo um momento de conflito interno. E a resposta pode estar no petróleo que é produzido por lá. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, a gente pode dizer que realmente a Líbia ela tem esse potencial para desestabilizar a economia global? Veja só, Maria, a Líbia é o maior produtor de petróleo do norte africano. É um dos maiores fornecedores de petróleo para a Europa, não é? Então, e principalmente para a Itália. Então, significa que qualquer distensão na Líbia, né, afeta, de certa forma, o fornecimento desse recurso estratégico para a indústria europeia. Para o Brasil, quais são as consequências? Para o bolso do cidadão comum, não vai ter tantos efeitos diretos, mas, por exemplo, o bolso da Petrobras, né, já que com essa diminuição da oferta mundial de petróleo por causa desses problemas que estão ocorrendo com os países africanos do Oriente, então há uma escassez de oferta. Então o preço do petróleo tende a subir e a Petrobras lucrar. Agora, essa crise tem a ver também com a situação que a Líbia vivia, porque ela passava por um boom econômico, né? Cresceu no ano passado cerca de 10%. Veja só, então, esses países montados no petróleo, e principalmente por causa da demanda chinesa, eles estão nesse boom de crescimento econômico. O problema é justamente isso. Como a China ela entrou pesado no jogo de poder internacional, tanto econômico como político, a China está pressionando para cima todos os preços de commodities. Por exemplo, alimentos, né, e commodities agrícolas, como por exemplo petróleo e ferro. Então, esses países estão vivendo esse boom. O problema é, esse boom não está se traduzindo em melhoria das condições de vida da população. E por isso essas revoltas que estão impressionando o mundo político e a gente, de certa maneira, está acompanhando de perto. E os protestos dos países árabes também estiveram na pauta de discussões da 11ª edição do Fórum Social Mundial, realizado em Dakar no início deste mês. O economista Fábio Guedes esteve na África e pode falar um pouquinho da gente como é que foram essas discussões. Veja só, Maria, tanto na África como também ali em Espanha e Portugal, o que se passa na imprensa é justamente a cobertura sobre esses eventos, né, na Tunísia, no Iêmen, na Líbia e no Egito. No Fórum Social Mundial estava na pauta realmente a discussão. E a situação era de muita apreensão do país, no Senegal, né? E a cidade de Dakar havia um policiamento muito ostensivo. E a preocupação era tão grande, por exemplo, que toda a organização do Fórum Mundial ela foi praticamente desarticulada, né, um dia anterior com a retirada do reitor da universidade que estava recepcionando o fórum. E com a retirada do reitor houve um desmantelamento na logística. Sabe por quê? Porque o próprio presidente do Senegal estava preocupado que houvesse uma contaminação do Fórum Social Mundial e houvesse mobilizações populares em favor da sua remoção do poder, que o presidente do Senegal está há praticamente mais de 15 anos no poder. Então, quer dizer, todo esse movimento em prol de melhores condições de vida e de democracia está afetando os países que são ditaduras ou monarquias absolutistas no norte da África. Quer dizer, você sentiu de perto esse clima de insegurança? O pessoal tinha medo que essa violência se estendesse também? Isso é uma preocupação mais das autoridades políticas do país, né? Porque o Senegal é um país de 90% de muçulmanos, né? Então há uma contaminação também religiosa. Então esse efeito de transmissão pela essa contaminação religiosa poderia afetar, digamos assim, a mobilidade política do país. Mas de qualquer forma, não havia por parte das pessoas uma discussão mais profundamente se haveria mobilização política. Mas o governo estava muito preocupado com isso. E com relação a essa edição do Fórum Social, qual é a avaliação que você faz? Não, eu acho a avaliação seguinte, o fórum, né, ele se tornou muito grande e em termos de logística tem seus problemas. E com esse problema político que está ocorrendo na África, né, afetou diretamente o fórum. Mas de qualquer forma, o fórum discutiu coisas que pareciam que eram do passado, com as chamadas revoluções. Então o mundo árabe está passando por uma revolução muito importante, que eram países que eram dominados por ditadores e a maioria deles com apoio do mundo ocidental.
porque o mundo ocidental gostaria e quer a garantia do acesso ao petróleo, e essa garantia ao acesso ao petróleo precisa de uma certa governança e estabilidade, e que os ditadores garantiam essas estabilidades, né? Porque são países que têm divergências políticas e divergências religiosas. No próximo bloco, a gente fala sobre o impacto do cancelamento de mais de 5 mil benefícios do Bolsa Família em Alagoas e também sobre o uso do cartão de crédito nas viagens internacionais. O Da Sua Conta volta já já.